Ok, obrigada. Então, bom dia, colegas. Iniciando a nossa sessão do julgamento do dia 7 de outubro de 2020, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CARF, período da manhã. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Iniciando pela nossa pauta da manhã, nós não temos nenhuma sustentação oral, nem pedido de acompanhamento. Vamos para o item 300, de relatoria da doutora Fernanda Alexandre Tomás da Silva. Já enviei o bom dia a todos. Já enviei o e-processo aí para vocês, tá? Vamos lá. Pessoa física, imposto de renda pessoa física. Exercício 2009, ano calendário 2008. No montante de 3.399.000. Segundo consta na descrição de fatos e enquadramento legal, a exigência é decorrente da constatação de APD, acréscimo patrimonial descoberto, omissão de rendimento, tendo-se em vista a realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados e comprovados, conforme consta demonstrativo de evolução patrimonial, fluxo financeiro mensal e o termo de verificação fiscal, ambos em anexo ao presente auto de infração. Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações, análises e conclusões, encontram-se detalhadamente detalhadas no TVF, de folhas 110 a 115, acompanhado do demonstrativo. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação, na qual alega que o auto de infração é improcedente, uma vez que ele não teve acréscimo patrimonial descoberto ou sinais exteriores de riqueza nos meses de fevereiro, maio, junho e dezembro de 2008, em virtude de a autoridade lançadora não ter levado em consideração os valores registrados na declaração em dívidas de R$11 e recebidos a título de empréstimos pelo contribuinte, na qualidade de mutuário na conta bancária tal, através de transferências efetuadas pela mutuante Sociedade Conde de Imóveis Limitada, na conta bancária tal, conforme cópias de contrato de mútuo, assinados pelas partes, e extratos bancários. Afirma que o registro dos empréstimos recebidos e declarados na declaração de ajuste foram escriturados as folhas tais do livro Caixa número 28, da Sociedade Conde de Imóveis, sendo que o auditor fiscal deixou de considerar como origem dos recursos os valores disponibilizados ao longo do ano calendário a título de empréstimo da referida pessoa jurídica, tendo como fundamento legal a Instrução Normativa 16, de 84, a qual não se aplicaria ao presente caso, uma vez que a mesma se refere à apuração do lucro real, enquanto que a referida empresa seria optante pelo presumido. Afinal, requer o acolhimento e o cancelamento do auto. Posteriormente, por intermédio do seu advogado, o interessado manifesta-se as folhas 243 a 261, apresentando novas alegações não incluídas em sua impugnação, a seguir sintetizadas, que a autuação estaria eivada de nulidade, não deveria prevalecer a desconsideração dos valores do contrato de mútuo, pela ausência de autenticação do livro diário, mesmo que quanto à sociedade Conde de Imóveis, mesmo que se admitisse que cometeu infração por não ter autenticado o livro diário em eventual prazo, que a fiscalização entenderia como correto, não haveria como prosperar a efetiva desconsideração dos negócios de mútuo e distribuição de dividendos celebrados entre as partes, e que a fiscalização teria incorrido em erro e desconsiderar a origem dos recursos do mútuo. No final da manifestação, ressalta o pedido de produção de provas em direito, todas as produções de provas em direito admitidas. Pois bem, a DRJ São Paulo analisou a peça impugnatória e manifestou o entendimento do seguinte sentido.
Logo de início, salienta que o direito de impugnar o lançamento em questão se exauriu com a apresentação da impugnação de folhas 127 e 130. Posteriormente, ocorreu a preclusão consumativa e não seria mais possível ao contribuinte apresentar qualquer complemento à impugnação, como retificações ou aditivos. Desta forma, deixa claro a DRJ que se limita à análise da impugnação de 127 a 130, acompanhados dos documentos 131 a 239. Quanto ao APD, registra que, nesses casos, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito, ou seja, cabe ao contribuinte demonstrar, mediante a apresentação de documentação hábil idônea, que o acréscimo patrimonial apurado é suportado por rendimentos já tributados ou isentos e não tributáveis. É se destacar que o ônus dessa prova cai exclusivamente sobre o contribuinte. A jurisprudência é mansa e pacífica, no tocante à necessidade de provas concretas para elidir o lançamento. No presente lançamento, o APD foi detectado por meio dos demonstrativos citados acima, de folha 108 e 109, tudo detalhadamente constado do TVF, o termo de verificação fiscal. Quanto ao mútuo e livro caixa, o impugnante alega que seria improcedente, uma vez que não teve acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de riqueza nos meses tais. Porém, da análise do extrato bancário, constata-se que o contribuinte recebeu na sua conta o total de 6.345.000 provenientes de transferência pela sociedade Conde, da qual é sócio. Essa informação é relevante, tá? Da qual é sócio. Não obstante tenha sido informado na declaração pessoa física, o total supracitado a título de dívidas, contrato de mútuo, apresentado como prova um contrato que estaria registrado em cartório, disponibiliza o suprimento do numerário de 10 milhões sem cobrança de juros ou encargo, sem exigências de garantias e sem prazo para sua restituição. Este acordo efetuado entre as partes, na qual ele é sócio, não comprova a regularidade desta perante terceiro. Uma vez que, de acordo com 221 do Código Civil, faz necessário não apenas a existência de prova documental, como também que esse documento esteja registrado no registro público. Por não ter sido levado à transcrição no registro público, o contrato de mútuo estaria em desconformidade com o Código Civil. Cabe salientar também, né, que não teria sustentabilidade jurídica esse contrato de mútuo apresentado, mas que não estaria de acordo com as regras de mercado, não teria juros, não teria encargos, enfim. Outra análise que permite constatar a ausência de idoneidade nos elementos de prova apresentados diz respeito à gratuidade, que eu acabei de falar. Não se verifica qualquer benefício para a empresa nesse mútuo. Constatou-se também que as cláusulas do contrato não prevêem garantia e prazo de devolução. Pois bem, a sociedade com de imóveis, por ter optado pelo regime de tributação com base no lucro presumido, não estaria obrigada, né? De acordo com esse argumento de que Fernanda, estaria... só um pouquinho. Vamos só pedir para o pessoal gerenciar a qualidade, que está dando uma instabilidadezinha aqui no Jitsi. Desculpa, mas é porque está perigando de cair. Lembra, pessoal, de gerenciar a qualidade aí, que não estou vendo ninguém aqui na imagem. Aqui está normal, estou vendo todos e ouvindo a doutora Fernanda. Agora se apareceu, só aparece quem fala aqui para mim. Para mim, normal. Está me aparecendo? Tá, a Fernanda tá. Pode continuar, Fernanda, tá todo mundo escutando, então tranquilo. Pois bem, quanto à questão de não precisar manter a escrituração contábil por ser optante pelo lucro presumido, enfim,
Porém, por não derivar de uma presunção relativa legalmente estabelecida, a tributação por meio da análise de variação patrimonial impõe ao contribuinte o ônus de elidir, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea. Sendo assim, a apresentação das cópias de folhas do livro caixa, com lançamentos das operações da PJ e dos empréstimos cujo contrato de suposto mútuo não tem sustentabilidade jurídica, como acima se mencionou, não pode ser acatada como prova, sendo insuficiente para afastar a tributação. Ou seja, só fazendo um parênteses para que fique claro esse argumento da DRJ, que a DRJ quis dizer, que eu ratifico, é que ele é realmente optante pelo lucro presumido e ok, ele não estava obrigado a escriturar. Então, isso por si só não é uma infração. Ocorre que, a partir do momento em que ele quer utilizar o livro diário como documento, uma prova prestável para fins de comprovação do contrato de mútuo, por via de consequência, por ter optado pelo lucro presumido e por não estar devidamente registrado na junta, esse documento não teria validade pública perante terceiros. Sendo assim, a cópia das folhas do livro, com lançamento de operações, não poderia ser acatada como prova, sendo insuficiente para afastar a presunção de omissão. Deste modo, não havendo nos autos provas hábeis a favor do contribuinte, do impugnante, quanto à efetividade do recebimento dos recursos, não pode ser aceito para justificar os dispêndios. Tá? Em sede de recurso voluntário, novamente o contribuinte argue nulidade do auto por mudança de critério jurídico, violação de princípios constitucionais como contraditório em ampla defesa e lançamento fiscal. Aduz que as operações de mútuo foram devidamente comprovadas, que houve comprovação da distribuição de lucros e que, por tudo isso, deve ser reformado. Pois bem, partindo para o meu voto. Para ser polêmica, vamos lá, eu vou tentar ser, eu acredito que tenha sido claro a leitura do relatório. Eu vou tentar resumir, tá, e para tirar todas as dúvidas. Quanto à nulidade, afasto, entendo que foi atendido todos os requisitos do procedimento administrativo fiscal, tá? Que não teve prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Quanto ao APD, tá? No mérito, o ponto acréscimo patrimonial descoberto, eu trago aqui a minha reflexão em torno da APD, trago novamente a fundamentação legal e digo que, com relação ao livro diário mencionado, foi vastamente esclarecido anteriormente que o motivo que levou esta autoridade não considerado como meio de prova hábil. Qual foi o motivo? Ele não estava devidamente autenticado na junta. Quanto ao alegado contrato de mútuo, deixou de apresentar aos autos elementos para comprovar a alegação. Deveria apresentar prova de que os valores foram efetivamente emprestados. Como o valor de mútuo é expressivo, deveria mostrar também, de forma inequívoca, que foi lançado na contabilidade, como a documentação contábil não estava devidamente escriturada, não serve como prova, tá? Enfim, trago também aqui o acórdão do CARF número tal, que prevaleceu o entendimento de que o negócio jurídico deve ser registrado em cartório. A época do negócio foi aquele do Rafael Pandolfo, que eu sempre trago nos meus votos, em que entendo, assim como o Rafael bem salientou, que os contratos de mútuo devem ter a regra de mercado, ou seja, devem ter a previsão de empréstimo, devem ter a previsão de devolução, tá? Deve ser registrado em cartório, para que tenha validade perante terceiros. Pois bem, não havendo tal contrato sido registrado em cartório à época do negócio, ou prova que demonstre que o dinheiro foi entregue e retornado no mesmo montante, ou com juros,
entendo que deve ser mantido o lançamento. Necessário ainda referir que o contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por documentos, por elementos que comprovem a sua existência material. Portanto, não sendo provado o fato constitutivo de direito alegado pelo contribuinte, com fundamento no 373 do CPC de 2015 e artigo 36 da 974 de 2009, entendo que deve se manter, sem reparos, o acórdão recorrido. Ocorre que temos no processo administrativo fiscal, tal como processo civil, o ônus de provar a veracidade de que é do interessado em caso do contribuinte. Trouxe aqui o artigo 36. Por amor argumento, vale repetir que a IN da IN-SRF 1684 aduz de forma expressa sobre a necessidade de autenticação no livro diário. Note-se que a questão não é voltada somente para fins de apuração do lucro da pessoa jurídica, mas reside na imprestabilidade do próprio livro em si, como meio de prova, normalmente quando o contribuinte é sócio da empresa jurídica do livro diário. Ao contrário do que alega o contribuinte, os requisitos da IN não se restringem à utilização do livro diário para apuração da IRPJ, mas também devem ser observados quando se quer utilizar tais livros para qualquer outra finalidade de atestar a veracidade das informações contábeis. Tá? Isso, para mim, é de fulcral importância. Não se trata de considerar que os registros não sejam confiáveis, mas apenas que não serve como meio hábil de prova. Esse entendimento de que a ausência do registro não é causa suficiente para justificar o arbitramento do lucro quando a empresa possui escrituração, esse é o entendimento, né, de que a ausência do livro não é causa suficiente. Mas, no caso em questão, não houve arbitramento do lucro, nem a autoridade lançadora desprezou a escrita, apenas não acatou o livro como meio de prova por falta da sua autenticação. A invocação de princípios de boa-fé e da verdade material, indúbio para o contribuinte, esbarra, portanto, no princípio da legalidade, visto que a norma específica que expressamente dispõe sobre este requisito formal. Trago, por fim, o princípio da busca pela verdade material e concluo, entendo que de forma muito clara e objetiva, eu reitero, né, os argumentos trazidos pela DRJ e nego provimento a recurso voluntário, afastando também a preliminar de nulidade. Só para fazer um comentário, tá, que eu trago para reflexão, apenas por uma questão de responsabilidade, cautela, para que os conselheiros deem sua opinião, né? Para mim é importante aqui, de todos. Eu trouxe apenas a reflexão se, enfim, teria havido realmente uma mudança de critério jurídico, esse que o relatório fala tão somente da ausência de autenticação no livro diário e não falaria da questão das formalidades no contrato de mútuo, tá? Eu entendo que, ainda que, por isso que eu fiz questão de, em que pese concordar com os argumentos do DRJ, eu fiz questão de ser até um pouco repetitiva no meu voto, porque ainda que fosse apenas o argumento do livro diário, né, da autenticação do livro diário, isso por si só, para mim, já manteria o lançamento, porque eu fiz questão de ler a instrução normativa da qual me pautei, que é muito clara ao dizer que a autenticação não é só para fins de consideração, não é só para fins de desconsideração dos lançamentos, não é isso, não é que está se desconsiderando os lançamentos, mas que se considera tais lançamentos como não registrados perante terceiros, né? Então, como meio de prova para respaldar um lançamento que gerou dúvida na autoridade fiscal em decorrência de um contrato de mútuo de valor relevante, um valor de R$10.500.000, que realmente não vale como meio de prova. E aí, eu não acho que houve mudança de critério jurídico. Eu trouxe para reflexão apenas porque isso foi
trazido pelo contribuinte, por isso que fiz questão de trazer a reflexão. Eu não acho que houve mudança de critério jurídico, e sim o que eu acho que houve foi um acréscimo, uma fundamentação a mais para que a DRJ justificasse o motivo da manutenção do auto. É como voto e estou aberta a esclarecimentos e dúvidas. Doutor João? Doutora Fernanda, parabéns pelo voto, excelente voto. Eu queria só, na verdade, fazer alguns comentários. O primeiro comentário é sobre essa questão que a senhora colocou da alteração do critério jurídico. A gente já discutiu um processo ontem também, não me lembro qual, que a gente resvalou nessa questão, e então é bom destacar isso agora. O auditor chegou, fez o lançamento, apurou que ele teve mais saídas do que entradas, mais aplicações do que recursos, então isso legalmente é presunção de omissão de rendimentos. Se ele gastou mais do que recebeu, então ele recebeu sem declarar. Essa é a razão da omissão de rendimentos. E isso na fiscalização, durante a fiscalização. E ele veio trazer como prova de que havia recursos, origem de recursos que o fiscal não havia considerado, ele trouxe a contabilidade. Aí o fiscal disse assim, não, mas a sua contabilidade não vale, porque ela carece de registro e tem erros nos lançamentos. Na impugnação, ele veio com um novo argumento falando do mútuo. Ora, e aí a DRJ rebateu o argumento do mútuo com esses mesmos argumentos que a senhora está colocando e com os quais concordo inteiramente. Então não há mudança de critério jurídico. Foi ele que trouxe, já na impugnação, a alegação de que, na verdade, isso seria empréstimo da própria empresa, da empresa dele. O momento do lançamento já passou. Essa alegação que ele está trazendo agora na impugnação já não pode mais ser apreciada por quem fez o lançamento. Só pode ser apreciada no contencioso, como foi. Então não há alteração de critério jurídico, não. Ele trouxe na impugnação e, portanto, foi apreciado na análise da impugnação, na DRJ. O outro ponto que eu queria destacar, e aí, nesse aspecto, talvez eu vote pelas conclusões desse processo, é que em algum momento a senhora citou que a empresa, por sempre ter pelo lucro presumido, não estaria obrigada à escrituração. O que, na verdade, não corresponde ao que a lei exige. Nós temos, primeiro, o Código Civil, que é hoje a regra matriz da legislação comercial, no artigo 1179, obriga a escrituração contábil. Há uma certa confusão entre regime de tributação e as obrigações civis do empresário ou da sociedade empresária. Que o empresário e a sociedade empresária estão obrigados à escrituração contábil, inclusive com o registro do livro na junta, disso não há dúvida, porque isso está no Código Civil. Eventualmente, dado o regime de tributação favorecido, ele pode não precisar desses elementos para efeito tributário, ele pode apurar seu tributo de outra forma, sem que seja com a escrituração. Mas isso não o desobriga de manter a escrituração, e aí concordo plenamente com a senhora. Se ele quer usar essa escrituração para fazer prova a seu favor, ela tem que estar regular. Então, o ponto que talvez eu discordaria, não da conclusão, mas do fundamento, é quando a senhora diz que, por ser lucro presumido, não estaria obrigado. Ele está pelo artigo 1179 do Código Civil e também pelo artigo 45 da Lei 8981, que é cristalino. E diz assim, a pessoa jurídica habilitada à opção do regime de tributação com base no lucro presumido manterá, inciso primeiro, escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Então ele tem essa obrigação legal. Tudo bem, que lá no parágrafo único diz que essa obrigação, tem outras obrigações, registro de inventário, a guarda dos documentos, mas essa obrigação fiscal, essa é uma lei tributária, não é uma lei civil. Essa obrigação de manter a escrituração contábil para fins de apuração do tributo, ela é mitigada no parágrafo único quando diz que ele pode substituir a escrituração da legislação comercial para efeito de apurar o tributo pelo livro caixa, mantidas essas formalidades que o parágrafo estabelece. Então, veja só, a lei não desobriga o empresário ou a sociedade empresária de ter escrituração regular.
mesmo que seja microempresa. A única exceção, aí quando eu falo escrituração regular, eu me refiro também ao livro caixa. A única exceção, a gente tem uma legislação mais recente, que é a legislação do MEI. Mas se é uma sociedade empresária, cai no 1179 do Código Civil, vai ter que manter a escrituração regular para fins civis, ainda que não seja utilizada para apurar o tributo. Dito isso, mais uma vez, parabenizo pelo voto, vou acompanhar pelas conclusões, porque eu não concordo apenas com esse aspecto da desobrigação da empresa manter a escrituração contábil, e eu concordo plenamente com o fundamento que a senhora trouxe de que o contrato apresentado, sobretudo pelo sócio, sem registro público, sem contrato de mútuo, sem registro público, sem cláusula que estabeleça juros, sem prazo de devolução, não é um contrato de mútuo. Materialmente não é um contrato de mútuo. E pelo menos eu não poderia ser oposto a terceiro para alegar que é um contrato de mútuo. Tá parecendo um contrato de conta corrente, né? De abertura de crédito, alguma coisa assim. Doutor Maurício, é o seguinte, é a mania que a gente tem aqui no Brasil de empresa pobre e empresário rico. É isso. Doutor João, agradeço imensamente pelas considerações. Vou até voltar a olhar isso. O que realmente eu realmente teria até agora o entendimento de que não seria obrigado, mas ainda assim, o que eu fiz questão de salientar, que conforme a DRJ salientou também, é que ainda assim, né, que fosse considerado como válida, ou não tivesse entrado no mérito, ou na discussão, dizendo que a contabilidade prestava ou não prestava, para o caso específico, para que a tal escrituração e para que o livro diário fosse utilizado como prova perante terceiros, ele precisaria estar autenticado. Então, assim, o que a DRJ quis dizer, e que realmente concordo, é o seguinte: olha, eu não estou discutindo, eu não estou falando que a contabilidade é imprestável. Eu não estou falando que tem imensa, não estou dizendo se tem ou não irregularidade na sua contabilidade, até porque eu estou analisando o imposto de renda da pessoa física. O que eu estou dizendo é, se você quiser que esse livro diário tenha validade perante terceiros, e aí eu trouxe a instrução normativa lá para respaldar, você tem que fazer com que esse livro diário tenha validade. E para que tenha validade, ele precisa ser escriturado. Então, assim, não estou entrando nesse mérito de contabilidade prestável ou não prestável. O que eu estou dizendo pode até ser prestável, mas ela não tem validade como prova para fins desse caráter, da natureza do lançamento, né, que precisaria de uma prova incontestável perante terceiros. Mas já está anotado aqui o artigo, tanto do Código Civil quanto da legislação comercial. Obrigada. Mais alguma consideração? Podemos colocar em votação, então? Doutor João, como vota? Parabenizo mais uma vez e acompanho pelas conclusões. Doutor Wesley? Acompanho pelas conclusões. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Eu acompanho pelas conclusões. Doutor Maurício? Também pelas conclusões. Eu também vou pelas conclusões. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões. Acho que todos menos o Kleber, né? Você votou? Você foi pelas conclusões, não foi isso? Eu acompanhei. Não, você foi sem. Só foi você e Kleber que não foram pelas conclusões. João, Dom Maurício, Wesley, Rocha, Letícia, foi pelas conclusões, Maurício e Sheila.
Ao acordo dos membros colegiados por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Próximo item 301. Elísio Chagas. Também da doutora Fernanda. Vamos lá, 301. Também, todos esses processos, tá? Eu mandei agora de manhã, antes do início da sessão, pelo grupo. Eu só não consigo olhar, Fê. Ai, desculpa, eu tentei mandar um pouquinho antes do início da sessão. Você quer que eu colhe lá? Porque esse processo... Não, eu olho no processo aqui. 301, Elísio Chagas. Depósitos bancários de origem não comprovada, omissão de rendimentos, presunção legal, nulidade e regimento interno. Já vou logo mencionar aqui de início que não vou... que esse processo foi de abril. Vou retirar aqui, vou até pintar logo de amarelo, retirar o regimento interno, que a gente já entende que não precisa ser mencionado. E já digo de início que provavelmente não, que irei copiar e colar ou não trazer menção ao regimento. Vou decidir isso porque nesses casos de processo grande, que mesmo eu tendo trazido e ratificado a decisão da DRJ, eu falo novamente sobre todos eles. Então, eu posso só colocar que eu mudei meu posicionamento, sei lá, sabe disso, que ao invés de colocar o artigo 57, o que eu tenho feito é falar, reitero, concordo, utilizo os fundamentos como os meus, ainda assim eu discorro. Então, só para não ter a obrigatoriedade de copiar e colar todo o voto, tendo em vista que eu analiso e trago todos os meus fundamentos também no meu voto. Mas vamos lá. Trata-se de cobrança de crédito relativo ao imposto de renda à pessoa física, 5.836.000 até 2013, atualizado até 2013, tá? O contribuinte entregou o livro caixa, a documentação supostamente comprobatória das despesas efetuadas. Ele foi intimado a comprovar com documentação habitúnea os depósitos bancários efetuados nos anos 2008 e 2009, constante dos mapas demonstrativos a ele encaminhados, anexo ao termo de intimação fiscal. Não foram apresentados esclarecimentos pelo contribuinte sobre as solicitações contidas no termo de intimação número 6, não sendo possível relacionar os depósitos nas contas bancárias com as receitas auferidas no cartório ou outros rendimentos auferidos pelo interessado, tais como aluguéis recebidos de vendas de imóveis e outros. Portanto, a fiscalização considerou todos os depósitos bancários relacionados nos mapas, no referido termo de intimação, como de origem não identificada e com tributação não comprovada, caracterizando a omissão de rendimentos. Depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte apresentou impugnação onde alega que não encontrou o termo no procedimento fiscal que originou o auto. Isto é, se existisse o referido termo, o autuado não teria sido devidamente notificado. Portanto, a lavratura do auto de infração seria nula. O autuado tem rendimentos provenientes de serviços cartorários, aposentadoria e aluguéis, além de rendimentos provenientes da sua aposentadoria pelo TJ do Rio de Janeiro. Recebe rendimentos de atividades sem vínculo empregativo de serviços notariais e aluguéis de imóveis. Ou seja, o contribuinte, ele recebia rendimento, ele trabalhava no Tribunal de Justiça, recebia rendimentos de cartório, rendimentos de aluguel, de imóveis, e nesse momento da lavratura, né, na verdade, não era do TJ, era a aposentadoria do TJ. E como prevê a legislação do imposto de renda para que possa deduzir da receita no exercício de suas funções as despesas necessárias à manutenção de suas atividades, deveria manter devidamente estruturada todas as receitas e despesas no livro caixa. Em busca da verdade material, o fisco
goza de ampla liberdade investigatória, que o auditor que subscreveu o auto não examinou os lançamentos do livro caixa, que o impugnante exercia serviços cartorários, bem como oferia rendimentos de aposentadoria, diga-se de passagem, bons rendimentos. Na declaração de imposto de renda de 2009, foi oferecida a tributação total de rendimentos tributáveis no valor de 3 milhões, imposto apurado de 160 mil, e foi apurado imposto a pagar, sendo efetuados pagamentos mensais na forma de carnê-leão no total de 133 mil, e sob a forma de imposto a pagar 9 milhões, devidamente liquidado no DARF e tal. Na declaração de imposto de renda 2010, foi oferecida a tributação total de rendimentos tributáveis, montante de 3 milhões, imposto apurado 152 mil, pagamentos de carnê-leão 119 mil mensais, e imposto a pagar 13 milhões. Pode ser observado nas declarações de bens e direitos constantes na sua declaração de imposto de renda pessoa física, que realizou alienação de apartamentos, veículos e direitos de apartamentos em construção, e também a obtenção de empréstimos, conforme quadro de evolução patrimonial nos anos 2008 e 2009. E, sendo assim, não teria sinais exteriores de riqueza. Sobre depósito bancário de origem não comprovada, salienta que tem lá todos os lastros estão devidamente comprovados. Que a simples imputação de omissão de rendimentos, caracterizada pela totalidade de depósitos bancários, não seria válida no caso em comento. Que o artigo 43 do CTN aduz que ele deveria ser comprovada tal omissão. Assim, é que se perquiria o alcance da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, pois ao agente lançador caberia demonstrar a ocorrência concreta de fatos e elementos existentes nessa tipicidade. Questiona a presunção legal, a inversão do ônus da prova, diz que os depósitos foram devidamente comprovados e roga pela improcedência da impugnação. A DRJ Rio de Janeiro, considerando tempestiva, a impugnação passa a sua análise e, logo de início, pondera contra a intimação, né? E aduz que, a despeito da afirmação do impugnante, cumpre observar que a fiscalização teve início com a ciência postal do termo de início do procedimento fiscal encaminhado para o endereço do contribuinte, com aviso de recebimento, com reintimações sucessivas e cujos termos de reintimação os termos de intimação estão juntados ao dado. Deste modo, não procede a alegação do contribuinte de que a ciência pessoal é obrigatória, pois a intimação via postal foi devidamente realizada. Observa-se também que o auto de infração está acompanhado do funcionamento de prova. Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal perfeitamente regular. Quanto à incidência do imposto de renda, o contribuinte se insurge contra a imputação da omissão de rendimentos. Aduz que a norma tipificadora do artigo 43 exigiria a comprovação da disponibilidade jurídica ou econômica. Não se pode conhecer dos argumentos do impugnante nos aspectos relativos à inconstitucionalidade e ilegalidade da autuação, tendo em vista a autorização legal para se proceder tal lançamento. Falta, assim, competência para apreciar tal arguição. Sobre as alegações de que se faz indispensável a demonstração da disponibilidade jurídica ou econômica de renda, o que não se faz exclusivamente com base em depósitos bancários, cabe dizer que se o fisco provar um fato indiciário, depósitos bancários não comprovados, restará demonstrado o fato jurídico tributário do imposto de renda. Pois bem, aí finaliza discorrendo sobre a presunção que a gente já está bastante pacífico nesse entendimento. Mais uma vez, concernente à presunção legal, sustenta que a origem dos recursos creditados em contas de titularidade está lastreada. Pois bem, como foi dito acima, não foi comprovado. Os rendimentos foram
Os rendimentos obtidos poderiam ser arbitrados com os sinais exteriores de riquezas, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. A omissão poderia ainda ser presumida no valor dos depósitos bancários não justificados, desde que apurados os citados dispêndios e que esse fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Pois bem, aí fala sobre a mudança da legislação de 1997 e conclui-se que a lei autoriza que se considere ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não comprovar a origem dos depósitos em sua conta bancária. O que foi feito, tá? Ou seja, totalmente improcedente a alegação do contribuinte de que os depósitos têm lastro legal na origem dos recursos, como rendimentos de aposentadoria, aluguéis da pessoa jurídica, plano de previdência, vendas de bens, empréstimos bancários. O fato de não se verificar acréscimo na declaração de rendimentos do contribuinte não serve para provar que os créditos que não tiveram sua origem justificada não são omitidos, justamente porque existe a presunção expressa em lei de que aqueles créditos sem suporte em uma documentação contábil idônea caracterizam acréscimos patrimoniais à margem da tributação, ou seja, não declarados. Depois traz detalhadamente a análise sobre a inversão do ônus da prova, né? Está muito claro que o contribuinte deixou de produzir a comprovação, ele traz diversas alegações, mas não junta provas inequívocas, não junta, na verdade, qualquer prova para pautar e para consubstanciar suas alegações. Portanto, o objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação financeira em si mesmo, mas a omissão, né? Ou seja, o depósito bancário apenas é um indício de que houve omissão de rendimentos porque não foram devidamente respaldados. Sobre a alegação do contribuinte de que não foram examinados os lançamentos no livro caixa e os documentos apresentados, nem considerados as receitas que foram tributadas na declaração, cumpre esclarecer que a fiscalização analisou, sim, o livro caixa e não identificou saída de recursos a título de depósito bancário, não sendo possível, portanto, fazer qualquer vinculação entre a origem dos recursos creditados em contas da sua titularidade e as receitas declaradas e tributadas no ano calendário em questão. Então, a única documentação que fora juntada ainda em sede de impugnação foi apenas esse livro caixa e que foi devidamente analisado pela DRJ. Quanto à alegação de que demonstrou de forma cabal a origem dos recursos, também não logrou êxito nos termos exigidos pela lei. Apenas em relação aos rendimentos do salário pago pelo Tribunal de Justiça, o contribuinte logrou êxito em fazer tal comprovação. Por fim, sobre a alegação de que nem todos os depósitos têm origem em rendimentos, como é o caso de transferências bancárias entre contas correntes no mesmo titular, como não foi possível e o contribuinte também não fez essa identificação nos extratos bancários, não tem como ser considerado que tais depósitos são transferências entre contas de mesma titularidade para efeito de exclusão da base de cálculo, razão pela qual não existe mais qualquer ajuste no lançamento. Quanto à multa, não apresentou argumentos para afastar a aplicação da multa exigida sobre o valor recolhido a menor no Carnê-Leão. Ante exposto, foi declarado procedente em parte para manter a cobrança do imposto no valor principal tal para 2008 e tal para 2009. Em sede de recurso, o contribuinte segue sustentando quanto alegado, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos julgadores. Pois bem, conta preliminar de nulidade eu afasto, depois eu volto para fazer a ponderação, tá? Que eu fiz aqui de amarelinho. Mas, enfim, conta preliminar de nulidade eu afasto, entendo que foram atendidos todos os requisitos. Trouxe aqui o regimento interno do CARF, o artigo 57, parágrafo 3º, apenas para ratificar que utilizo como meu
todo o entendimento exarado pela DRJ, tais como seus fundamentos, mas vou até retirar essa menção porque eu discorro na análise dos detalhes do presente caso. Trago a fundamentação do depósito bancário de origem não comprovada, a fundamentação legal do artigo 42, a hipótese de aplicação da presunção legal, enfim. Quanto ao cerceamento de defesa do contribuinte, que ele também alega diversas vezes se os créditos teriam sido analisados de forma individualizada ou não, eu reitero que, de acordo com o termo de verificação fiscal e a planilha juntada pela fiscalização, verifica-se com detalhe todos os lançamentos que foram de origem não comprovada. Ou seja, não teve cerceamento de defesa pelo contribuinte. Né? Isso tanto quanto eu abordei tanto na preliminar quanto no mérito, para dizer que foi, sim, analisado toda a movimentação e foi apontado ao contribuinte as movimentações que geraram indícios de idoneidade pela fiscalização. Isso está juntado no termo de verificação fiscal, de forma muito detalhada, muito clara e objetiva. Pois bem, falo aqui, né, sobre em que pese até, simplesmente para amor ao debate, a questão de legitimidade ou não, funcionalidade ou não acerca da tal presunção, independentemente do entendimento pessoal, ela está válida, portanto, deve ser aplicada. Tá? Então, eu entendo, de fato, que não foram pautadas em documentação hábil e idônea as argumentações trazidas pelo contribuinte. Ele não demonstrou a origem de nenhum dos depósitos apontados pela fiscalização, apenas foi comprovado, como dito, a sua renda do Tribunal de Justiça, a qual foi considerada, tá, como devidamente comprovada. Então, isso a fiscalização, a DRJ considerou, tá, a comprovação da aposentadoria do Tribunal de Justiça, mas o resto ele não logrou êxito em comprovar. Então, por esse motivo, eu rejeito a preliminar de anualidade e no mérito do provimento, nego o provimento ao recurso voluntário pelos motivos expostos. Basicamente, o contribuinte, ele traz diversas alegações, né, de que tinha despesa alta, e traz até um livro caixa que, salvo engano, ele não foi nem escriturado, mas ainda assim ele até foi analisado. Eu vou até dar uma olhada nisso. Mas, enfim, o fato é que foi analisado e não teve também comprovação com base na análise detalhada. A DRJ fez questão de colocar um longo ponto e análise sobre essa questão da análise do livro diário. Então, esse é o meu voto. Estou aberta a tirar dúvidas. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Doutor Wesley, qual é a mesma data da multa do Carnelião? A partir de quando passou a ser exigível? 2007. 7? Ah, não, tá certo. Então a multa está correta, que é 2008. 2007. A súmula é a partir de 2007. Isso. Antes não poderia cobrar a multa, só poderia a partir de 2007, é isso? Multa isolada, não. A multa isolada. Mas no caso aqui é 2008, então a multa também está correta. Eu acompanho, doutora Sheila. Parabéns de novo, doutora Fernanda, pelo voto. Eu estou vendo aqui que a matéria lançada foi essa multa e depósito de origem não comprovada. Isso. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, item 301, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Doutor Kleber. Item 302, Ademar Toshimasa.
Cagita. Então vamos lá, Ademar Toshimasa. Cagita é um embargo de declaração do contribuinte. Trata-se, na realidade, omissão de rendimento do depósito bancário de origem não comprovada. A DRJ excluiu parte, porque foi simples transferência entre as contas, e a nossa turma excluiu um financiamento imobiliário. E ele diz que eu era o relator, que não houve manifestação quanto aos rendimentos declarados na DIRPF de 2008, né? Então, ele questionou os rendimentos que ele declarou em 2008, que é o ano calendário, não foram considerados na DRJ e nem foi considerado no recurso. E também contra um valor de movimentação entre contas correntes do embargante, né, que ele considera que esse valor foi rejeitado pela DRJ, mas que nossa turma não se manifestou acerca desse valor, dessa movimentação que devia ser excluída, porque também era movimentação, assim, movimentação entre conta corrente do embargante. Então, isso aí é o relatório, passando por voto. O embargo é tempestivo, por isso dele conheço. Então, o despacho de admissibilidade aí. Então, a manifestação é exatamente acerca, primeiro, sobre os valores recebidos no ano calendário de 2008. Os valores que ele declarou como recebidos no ano de 2008. Então, examinar-se a questão. No recurso voluntário, o contribuinte solicita o acolhimento dos rendimentos recebidos e declarados por ele no ano calendário de 2008, como origem para os depósitos efetuados em suas contas bancárias. Com efeito, o entendimento prevalecente no CARF é no sentido de que os rendimentos declarados pela pessoa física podem e devem ser considerados como origem para fim de apuração do imposto de renda da pessoa física, devido nos casos em que a tributação se dá nos termos do artigo 42 da Lei 9.430. Tal medida se justifica pelo fato de que não se pode presumir que os rendimentos recebidos e declarados, e por isso já oferecidos à tributação, quando for o caso, tenham sido utilizados de qualquer outra forma que não tenham transitado pelas contas bancárias do contribuinte. Aí eu cito aí um acórdão que reconhece, né? Omissão do depósito bancário, exclusão da base de cálculo do valor dos rendimentos declarados pelo contribuinte. No presente caso, a cópia da declaração acostada nos autos, né, folha 398.404, demonstra que o embargante declara ter recebido no ano calendário de 2008 rendimentos tributáveis, assim como outros isentos e não tributáveis. Os rendimentos tributáveis já foram devidamente oferecidos à tributação e, por isso mesmo, devem ser excluídos do lançamento em obediência ao entendimento acima, no valor de 82.240, conforme planilha abaixo. Então, os rendimentos tributáveis, nesse valor, eu estou excluindo. Não foi feita a análise no recurso, feita a análise agora, e assistir a razão ao contribuinte. Quanto aos rendimentos, ele diz também que rendimentos isentos e não tributáveis consta declarado na declaração do ano calendário de 2008 que os rendimentos isentos teriam sido decorrentes do recebimento de lucros e dividendos no valor de 1.839. Ele também quer que se retire esse 1.839 que ele recebeu como lucros e dividendos, né? Então, um valor isento de tributação. Ocorre que o presente lançamento não foi resultante de revisão da declaração do imposto de renda do ano calendário de 2008. Por essa razão, não foi, ou seja, aqui não é o fiscal revisando a declaração de 2008. O fiscal fez análise pelos extratos bancários e lançou o auto de infração, né? Por isso que ele não exigiu documentos com relação a essa declaração dele de lucros e dividendos de 1.800.000. O presente lançamento não foi resultante de revisão da declaração do imposto de renda do ano calendário de 2008, por essa razão não foi solicitado pela fiscalização a comprovação do efetivo recebimento destes valores, bem como se sua natureza de isentos. O embargante também não apresentou documentos para tal comprovação.
O embargante deveria ter comprovado o efetivo recebimento em dinheiro via transferência de depósito bancário, uma vez que, sendo os dividendos pagos com o lucro da empresa e tendo o beneficiário optado por receber em dinheiro, ao invés de reinvestir os dividendos para comprar ações adicionais, que são pagos na forma de ações, seria possível associar o recebimento dos dividendos aos depósitos bancários omitidos. Da análise dos depósitos bancários de todas as contas de titularidade do embargante em todos os bancos, não se verificou nenhum depósito que corresponda em valor ou a este próximo do recebido a título de dividendo. Portanto, não tem sido comprovado o efetivo recebimento desses valores, bem como de sua natureza de isentos, nem tendo sido possível comprovar que os rendimentos declarados tenham transitado pelas suas contas correntes, o valor informado a título de dividendos não pode ser considerado como origem para os depósitos bancários em questão. Em relação à não exclusão da base de cálculo das transferências entre contas do mesmo titular referíveis, R$ 35 mil, relativa a crédito na Caixa Econômica Federal, em 6 de 3 de 2008, e 10 mil e 4 mil relativos a crédito do Banco Santander, nas datas de 27 de 8 e 31 de 7, respectivamente, vê-se que trata de simples movimentação entre as contas correntes da mesma titularidade, conforme extratos bancários acostados nos autos. Isso aqui é porque a DRJ não considerou porque tinha transferência naquela época que tinha CPMF, aí se a conta fosse conjunta tinha de ser de titulares diferentes, mas na realidade ele era titular dessa conta. Eu fiz análise e considerei. Portanto, deve-se excluir da tributação em valor de 49 mil, conforme tabela abaixo, por restar comprovada a origem do rendimento. Do exposto, acolhe os embargos com efeitos infringentes para reratificar o acórdão, sanando a omissão apontada para dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de 617.840, ou seja, eu estou juntando o valor que foi excluído lá no relatório, eu não sei se está correto isso aqui, vamos ver agora, né? Que foi excluído no recurso com os valores que eu estou excluindo agora. Esse é o voto. Doutor João. Eu ainda estou acabando de baixar o processo aqui, está muito lento, eu não consegui abrir o processo. Mas eu conheço a tese que o doutor Kleber está trazendo, mas eu não posso concordar com essa tese de que presume-se que os rendimentos declarados teriam transitado na conta. Ora, o artigo 42 da 9430, quando ele diz que o depósito não justificado é presunção de rendimento, ele veste o ônus da prova. E o contribuinte pode perfeitamente comprovar que aquele depósito intimado, ele pode comprovar que aquele depósito teve origem naqueles rendimentos que ele declarou, não há problema nenhum. Por exemplo, eu tenho só uma fonte de rendimentos, meu salário. Se o fiscal me intimar para comprovar, eu vou dizer, não, peraí, ele realmente tem esse depósito, mas ele proveio aqui do meu salário. E comprovo. Não dá para presumir que tudo que ele recebeu passou na conta, se ele não comprovar, porque o ônus é dele. Eu me lembro de ter uma discussão no passado sobre essa matéria, eu até ilustrei o seguinte: a pessoa pode ter um rendimento tributável declarado, recebe, esse rendimento não transita por uma conta conhecida, e na conta que teria sido o objeto do lançamento, transitar um rendimento diferente, de outra atividade que é oculta. Digamos, ele é traficante de drogas, por exemplo. Obviamente, o rendimento do tráfico de drogas pretende-se que seja oculto, né? Mas digamos que além de ele ser empregado de uma empresa, digamos que esse rendimento passe lá na conta e o fisco identifica mediante a constatação dos depósitos. Intima o contribuinte a apresentar, ele vem e fala, não, peraí, esse rendimento é do meu salário da minha empresa, porque eu declarei na declaração. Então, eu não consigo admitir como prova de que o depósito foi justificado apenas porque ele declarou o valor na declaração. Ele tem que apresentar uma documentação que comprove que aquele valor declarado, por exemplo, o seu salário tributado, corresponde àquele depósito. Senão ele não elidiu a presunção.
Eu entendo a tese, doutor Kleber, sei que tem voto do CARF, tem voto do DRJ e tem até fiscal lançando assim. Mas eu tenho uma dificuldade de admitir isso, porque se ele foi comprovado, se ele foi intimado a comprovar o depósito, ele tem que vir e dizer, não, esse depósito corresponde a esse valor aqui de rendimento tributável que eu declarei e está aqui a comprovação. Uma comprovação hábil, coincidente em data e valor. Porque senão a gente estaria, na verdade, por uma via transversa, excluindo da possibilidade de presunção tudo que tiver sido declarado. O que não é verdade. Porque, na verdade, a presunção é exatamente para se identificar aquilo que está oculto da declaração, aquilo que ele não declarou. Então, nesse ponto, eu divirjo do relator, entendo que não tem como admitir, apenas porque já foi declarado, que esse recurso passou pela conta e justifica os depósitos. Pela ordem, a doutora Letícia, depois o doutor Paulo. O documento que o contribuinte informa a renda auferida, eu entendo que ele há de ter, sim, um efeito jurídico, para além do que está ali declarado. Então, se eu informo tempestivamente uma ocorrência de uma operação, eu não vejo como, de uma forma objetiva, categórica, falar que não tem presunção. Eu entendo que tem presunção, sim. Todavia, igual alguns casos que nós já julgamos aqui, quando existem outros indícios, né, eu mesma já fui relatora de casos, assim, outros indícios que desqualificam uma documentação contábil, ou de valores que o contribuinte é ensinado a provar a transferência e fala, não, eu declarei aqui um valor exorbitante, mas foi em dinheiro, ele não tem a prova. Eu acredito que essa presunção possa ser elidida. Todavia, eu afirmar que não há presunção do que eu declaro tempestivamente, e eu entendo que o fisco é legítimo, sim, para requerer documentos adicionais, todavia, há um limite. Eu tenho que ter um fundamento, ele tem que estar com uma motivação jurídica para isso, uma irregularidade em outras situações, uma situação um pouco polêmica, um pouco controversa. Então, assim, eu entendo que o que está declarado tempestivamente pelo contribuinte materializa uma boa-fé da realidade da operação. Então, tem algum valor, mas que, obviamente, pode ser refutada. Doutor Paulo. Bom, só para pontuar, desde que eu estou no CARF, nós nunca acolhemos essa tese em depósito bancário, entendeu? De que o rendimento declarado justificaria os créditos bancários de origem não comprada. Por quê? Eles têm que ser comprovados de forma individualizada. Esse contribuinte alega, não sei se é o caso desse contribuinte, mas muitos contribuintes declaram rendimentos do trabalho, que quando são depositados em conta tem um histórico específico, principalmente quando é funcionário público. E isso nunca vem para a omissão de rendimento por depósito bancário de origem não comprovado, que é verificado o depósito em contas bancárias. Esses históricos que, obviamente, a gente sabe que já foram declarados, não são lançados. Se a gente for acolher essa tese nesse processo do CLEP, teria que acolher as teses do processo da Fernanda também, entendeu? O titular do cartório lá diz que declarou valores significativos na DIRPEP dele que não foram considerados aptos para justificar os créditos bancários. E não foram porque a lei exige comprovação de forma individualizada. E eu entendo que assim deve ser feito, entendeu? Mudar esse entendimento muda toda a história do que a gente vem julgando, entendeu? Eu não me sinto confortável para julgar dessa forma. É muito comum ter esse tipo de entendimento eventualmente por algumas autoridades lançadoras. Eu vou ter um processo que vai ser apresentado aqui, talvez seja o primeiro, em que foram excluídos os rendimentos que o contribuinte havia declarado, porque foram reputados como pertinentes àqueles créditos bancários, e quando assim bem feito, eu não tenho o que fazer, que eu não vou agravar a exigência, entendeu?
No caso até do processo que eu vou julgar, ficou comprovado de fato que o que ele havia declarado era rendimento já da atividade rural e estava incerto nos créditos bancários em função de uma diligência determinada. Mas, assim, indiscriminadamente admitir como rendimento declarado aquele montante apto a justificar um montante de crédito bancário de origem não comprovado, está violando a norma, que diz que tem que ser uma comprovação individualizada. É o meu entendimento. Só para adicionar o meu entendimento, eu acho que se a fiscalização requer essa prova, não há dúvida. Agora, no caso dele, nós estamos julgando embargos. A tese já foi decidida no julgamento, me parece, ou não. Eu acho que não cabe... porque não constou do voto a análise quanto a essa questão, entendeu? Não foi analisado. Né? Não foi analisado esses dois argumentos do contribuinte, por isso que voltou para embargos. A gente pode vir a rejeitar ou acolher a tese do contribuinte, mas a gente precisa esclarecer dentro do acórdão, né, o porquê que a gente está rejeitando. Por isso que veio os embargos. Foi rejeitado na DRJ, né? Aí teria que constar, como ele suscitou isso em recurso, e não foi enfrentado no acórdão de recurso voluntário, voltou como embargos, entendeu? A DRJ já enfrentou a tese e refutou ela, né? Mas no acórdão de recurso voluntário isso não foi enfrentado, por isso que retornou. A gente pode não ter nem se pronunciado em relação a isso, porque não foi levantado no voto. Poderia, então, até ter efeitos infringentes, se prevalece a tese do Kleber. Sim, porque não foi enfrentado aqui no colegiado. Sobre os valores de rendimentos declarados isentos, o contribuinte, Dr. Kleber, apresentou alguma outra informação sobre isso? Não, só a declaração mesmo. Que também não foi... Ele colocou 1.839.000 de rendimentos isentos, né, recebeu como dividendos. Não tem nenhuma comprovação, nem na fiscalização, porque na realidade não foi a revisão da declaração dele. Que aí o fiscal com certeza pediria para ele comprovar, né? E na autuação também o fiscal não pediu. E ele entrou no rol do pedido de inclusão de todas as deduções da despesa que ele teve na declaração, a DRJ rejeitou, e chega aqui, eu também rejeitei a questão dos dividendos, porque ele não comprova nada, não tem nenhuma comprovação. Eu não sei como é que funciona essa questão de dividendos. A empresa faz a contabilização e o recurso é transferido para a conta do contribuinte. Se for assim, não tem nenhum valor próximo desse aí, nem próximo, né, na conta. Eu penso que é exatamente isso. Não basta ele declarar isso, ele tem que provar que aquele numerário entrou nessa conta específica que está sendo auditada, né? Não, ele tem que provar não só que entrou, ele tem que fazer coincidir essa prova com o depósito que está no lançamento. Com o depósito que está lá em valor e data. Em valor e data, ou pelo menos muito próximo, né? A coincidência tem que ser, a lei fala que tem que ser coincidente em valor e data. E bem lembrado pelo Paulo, a lei diz textualmente que os depósitos têm que ser justificados individualizadamente. Não pode dizer que esses depósitos que aconteceram na minha conta, na verdade, são esses rendimentos isentos, ainda mais isentos que estão na minha declaração. Não. É parte disso. É o que se nós estamos falando desse caso, em específico, está sendo mantido, né? E aí é a parte, não tem nada... Não tem uma correlação com o que o doutor Kleber está dando provimento. Tem relação, ele está dando provimento exatamente nisso. Ele está entendendo que aquele valor isento declarado lá, na verdade, justifica os depósitos. No isento ele não está dando, não. Ele está dando nos rendimentos de trabalho. Rendimento declarado, É só 49 mil, tá? E aí ele está re-ratificando o acordo, que já tinha excluído 480 e tantos. Aí ele está retificando para acrescentar a exclusão desses 84 mil. E 49 é de transferências e 84 mil de rendimentos. Então, somado esses dois, com aquilo que já foi excluído, dá esse valor de
617, aí, entendi. Eu concordo aqui com o relator, não vou alongar mais o debate já, mas eu estou de acordo aí com o relator. Doutor Cláudio, é importante você colocar aqui que esse 617 veio do outro, porque eu fiquei perdida. Eu falei, de onde veio esse 617 mil? É os 480, eu vou botar aqui no final, né? Fala, no outro acórdão foi exonerado o valor tal. Porque aí eu fiquei confusa. Eu falei, gente, esse 617 é do rendimento isento? Eu achei também que era alguma coisa em relação ao isento. Por isso que eu perguntei, Sheila, sobre o... Sim, eu também fiquei nessa dúvida. Então, assim, está sendo... Então, eu tenho prova desse exame do valor com o depósito? Porque eu não estou acessando o processo. Eu tenho a prova desse valor, esse nexo de causalidade aí? Qual o dos 49 mil? Essa Sim, é só transferência entre contas dele. Não, a transferência entre contas está aprovada, não é isso, doutor Isso, Kleber? está aprovado. Tá, mas em relação àquele rendimento que ele alega, ele prova individualizadamente que aquele depósito específico é referente àquele, ou ele simplesmente alega porque eu declarei no imposto de renda, tem que aproveitar? É a simples alegação de que declarou. Entendi. Aí, no meu entendimento, ele tinha que provar. Diante das ponderações aí, eu acho, não sei, porque eu estava aqui seguindo Acho que essa tese era até utilizada pela doutora Juliana. Qual tese? De que bastou declarar para poder aproveitar. Eu lembro que ela seguia essa tese. A gente nunca seguiu essa tese aqui. Não. Ela ficava sozinha. Basicamente, eventualmente eu acompanhava ela dependendo do processo, tivesse algum assim, indício de prova a mais. Ele tinha que, eu acho que se ele se esforçasse para provar a vinculação disso, a gente poderia até acatar, mas ele simplesmente só alega isso, né? Então acho difícil. Vamos supor que ele apresentasse, olha, está aqui meu contra-cheque, foi transferido nessa data tal valor, corresponde a isso daqui, aí eu acho que teria um esforço. Essa fala aí de que ele realmente não tem a comprovação, é só alegação eu vou considerar esses valores como não comprovados, né? 84 mil reais, então. Aí justifica com base no que o doutor João falou, né? Que ele teria que vincular pela lei de forma individualizada, né? O recebimento daquele rendimento com o que está lá na conta, né? Então, um novo valor que vai ficar só 49 mil reais a mais. Que é os 35 mais 10 mais 4 mais 10, não é isso? 14 mais 10 mais 4 mais... exato. 35. 14 mais 35. 14 mais 35. A prova, doutora Letícia, ela é muito, assim, o conjunto probatório, os elementos de prova que vai fazer você se convencer, porque ela nunca vai ser perfeita quando chegar aqui no CARF. Ela não tem aquela prova perfeita que já passou por uma fiscalização, já passou por uma decisão de primeira instância. Se tivesse esse escotejo analítico, se de uma conta para outra, tal data, específico valor, provavelmente não estaria nem aqui. Né? Pegar aqui ela vai muito de uma convicção dos elementos dos autos. Vou pegar aqui o valor no recurso voluntário. O recurso voluntário que foi embargado no acórdão do recurso voluntário, foi concedido a ele comprovou que se tratou de um financiamento, deu 486.600, comprovada a origem de 486.600. Então, esse foi o resultado do recurso voluntário, do exposto, voto por rejeitados preliminares, no método da parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo 486.600, que eu vou colocar lá ainda explicando, quando eu for formalizar Então, eu vou acatar apenas, porque tem também que nós já votamos aí algumas coisas da Fernanda, né, que não houve a exclusão, vai ficar incoerente mesmo. 49 mil, não é isso? E mais 49 mil,
Fica, então, 535.600. Então, o meu voto vai ser esse, né? Vamos excluir, não considerar os rendimentos isentos, porque ele não comprova, apenas meras alegações com base na declaração, do que ele declarou, e excluir esse valor que ele comprovou ser 5 transferências entre as contas correntes da Caixa para o Santander, no valor de R$49 mil. E então, do exposto, acolhe os embargos com efeito vigente para retificar o acordo, sanando a omissão apontada, para dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo o lançamento o valor de 535.600. Mais algum questionamento, doutor João? Então, vamos colocar em votação. E aí esclarece lá, doutor Kleber, que não foi acolhido por tal motivo, né? Isso. Tudo que já foi explicado aqui, que eu acatei os argumentos. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. O relator está, então... Ele está alterando para só as transferências entre contas correntes de mesma titularidade. Doutora Fernanda? Acompanho. Transferência de mesma titularidade, acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para reratificar o acórdão 2301007148, de 5/3/2020, para, sanando a omissão apontada, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de 535.600, né? 600. 535.600. Isso, 535.600. Ok. Próximo item, 303, da doutora Fernanda Isael Pinto. Depósitos bancários de origem não comprovada. Regimento interno, nulidade. Trata-se o processo de defesa em relação ao auto de infração, folhas 175 a 172, resultante de revisão da declaração de ajuste anual, DAA, correspondente ao exercício de 2009 ou no calendário 2008, cujo valor total atualizado até 2012 é de 6.327.000, em virtude de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Cientificado do lançamento, apresentou a impugnação, alegando em síntese nulidade do auto, deficiência de fundamentação, suposta necessidade de produção de prova pericial para se chegar ao montante devido, cesseamento do direito de defesa e, ao final, requer que seja julgado improcedente o auto. A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento resumidamente, no sentido de que, quanto à alegação de nulidade, o lançamento estaria completo, atende todos os requisitos legais e não existe qualquer violação ao princípio da legalidade. Decorreu de ação fiscal perfeitamente regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos termos da lei, não se configurou nenhuma hipótese de nulidade e foi válido para todos os efeitos legais. Quanto à incidência do IR, traz a norma tipificadora do 43 CTN, faz a reflexão acerca da presunção legal, quanto à arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade, falta competência para este órgão fazer esse tipo de análise, e sobre as alegações de que se faz indispensável a demonstração da disponibilidade jurídica ou econômica da renda, o que não se faz exclusivamente com base em depósitos bancários, cabe dizer que se o fisco provar, novamente, o fato indiciário, restará demonstrado o fato jurídico.
Pois bem, decorre de lei a presunção, foi a medida adotada pelo fisco diante dos indícios de idoneidade dos depósitos de origem comprovada. Mais uma vez, sustenta que pese os argumentos da impugnante, no sentido de que a origem dos recursos estaria lastreada na sua declaração de imposto de renda à pessoa física. Primeiramente, é preciso aclarar o entendimento do contribuinte sobre a hipótese de incidência de imposto de renda em que se toma por base depósitos bancários de origem não comprovada. E fala novamente sobre a questão dos sinais exteriores de riqueza, da alteração da lei, e que, na verdade, o contribuinte alega que tais todo o valor por ele recebido estaria devidamente lançado tais rendimentos na sua declaração. Mas o fato é que ele não respondeu à intimação e não demonstrou a origem dos créditos efetuados nas contas bancárias indicadas pela fiscalização. Novamente, fala a questão de, o contribuinte também alega aqui a questão de que não teve acréscimo patrimonial, como se pode verificar a declaração pessoa física, e que as despesas foram proporcionais às receitas. Questiona a inversão do ônus da prova e a fiscalização responde, falando que, nesse caso, cabe ao contribuinte provar o contrário, né? E que a comprovação da origem deve ser documental, de forma individualizada, e que, não tendo o contribuinte feito esta vinculação, restringindo-se a alegar de que ofereceu tributação no seu declaração de imposto de renda à pessoa física, não logrou êxito para afastar o presente lançamento. Quanto ao pedido de diligência, não se fez demonstrado a sua necessidade. Portanto, por tudo quanto exposto, entende a DRJ pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Em sede de recurso, o contribuinte não sustenta nada diferente, não traz nenhuma prova documental adicional para mudar o entendimento desses julgadores. E aí, passando para o meu voto, afasto a nulidade pelos mesmos motivos trazidos pela DRJ, tudo foi devidamente atendido, o procedimento fiscal foi de acordo exatamente com a legislação correlata. Foi muito claro que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa devidamente resguardados e garantidos, não teve desentendimento a qualquer norma, não teve arbitrariedade, foi preservado o direito do contraditório e ampla defesa, portanto, eu afasto. Trago aqui, novamente, nesse caso, a menção ao regimento interno, em que pese não vou fazer essa alteração simplesmente para pincelar, que eu ratifico e reitero a decisão de piso, tá? Mas, novamente, aqui nesse caso, eu discorro sobre o depósito bancário de origem não comprovada, eu reitero a fundamentação legal, a questão da inversão do ônus da prova, a presunção trazida pelo artigo 42 da 9.430, e que, no caso em comento, os créditos suspeitos, né, levantados pela fiscalização, de acordo com o termo de verificação fiscal e documentação anexa ao termo de verificação fiscal, eles não foram elididos, né, eles não foram devidamente respaldados pelo contribuinte. Eles foram analisados pela fiscalização de forma individualizada, foi solicitado que o contribuinte demonstrasse as suas origens, o que não foi feito. E aí, novamente, eu trago a reflexão de que, mesmo que se entenda pessoalmente ou não, por legitimidade ou não, acerca de presunção, o fato é que ela é válida e que foi aplicada, no caso em comento, está respaldado em lei, e que realmente o contribuinte não trouxe nenhuma, não tinha trazido até a impugnação e a de recurso voluntário também, nenhuma prova nova, nenhuma prova adicional que pudesse afastar ou mudar o entendimento. Então,
Diante de tudo quanto exposto, nego o provimento a recurso voluntário, ratifico os fundamentos trazidos na decisão de piso, faço deles os meus também, que pese ter trazido novamente tudo pincelado no meu voto, e afasto também a preliminar de nulidade por entender que todos os requisitos legais foram devidamente atendidos. É como eu voto. Ok, algum questionamento, pessoal? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho. Também acompanho. Então, item 303, Isael Pinto, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Vamos dar um intervalo? 10 horas? Vou interromper a gravação.